quando você fala de um profissional que de repente nasceu e se criou numa cidade maior e que não tem o mundo agro, né, assim, fora o que vê na televisão, em programas, para ele, quando vai fazer esse processo seletivo, e aí fala assim, vou dar um exemplo aqui por Balsas, né, por onde a gente se encontra. Na época da safra, você vai descer para a cidade a cada 15 dias, mas nem pagando que eu vou descer para a cidade a cada 15 dias. Ficar né? Isolado, sendo que, cara, nas propriedades a internet muitas vezes é muito melhor que na cidade. Mas, enfim, tudo isso, para mim também parece que é um empecilho, né, no perfil de algumas pessoas. Mesmo que a propriedade seja uma propriedade que vai te dar todo o suporte que uma empresa possa te dar, né? Eu volto a dar o exemplo daqui. Aqui muitas vezes eu chego em fazenda e falo, cara, esse é o refeitório da fazenda? Sério isso, galera? Então, coisas que muitas vezes não se tem. Tem nutricionista, tem um monte de outros atrativos. Mas essa juventude fica meio assim, eu não quero ficar tanto tempo, eu não quero ficar isolado, como é que eu vou fazer? E isso costuma me preocupar. Então, assim, você que trabalha nesse sentido, você vê muito isso, né? Porque você está numa região agro, mas é uma região agro diferenciada da nossa, como você falou. Você aí tem muita cooperativa, que a gente já não tem. Minas é mais diversificado. Minas é café, leite, né? Cana, fruticultura. A gente vem aí de uma, que nem eu brinco com a Ediana. Tem um mix, né? Um mix muito grande. Você, que nem eu digo assim, eu falei pra Ediana, você tem que passar por uma lavoura de café na Florada, porque você vai ficar enlouquecida. É uma das coisas. Maravilhoso. Uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E sim. Então, você trabalhando com isso, né, no Centro-Oeste. Aliás, você é Sudeste, né? Quando eu falo Centro-Oeste, tá tão coladinho aqui no Goiás, ali, parece que é tudo a mesma coisa. E claro, falando que, né, estudou em Lavras, baita de uma cidade também agrícola, e Patos também, que tem muitas empresas. O que você fala pra gente? O que você também falaria para essa moçada que tá chegando e que quer? Porque o financeiro, o salário no agro, dependendo da tua capacitação, ele é muito bom. Sim. Clara, de fato, né, é um desafio. É um desafio que a gente tem, mas eu sempre gosto de pensar assim, né, tento pensar todas essas perspectivas que a gente tem, escassez de mão de obra, né, a gente está falando dos jovens, mas é um tema ali também que tá dentro, escassez de mão de obra. Eu gosto muito de pensar assim, olha, este é o cenário que nós temos. Então, o que nós vamos fazer diante dele? E eu acho que essa mudança, né, por exemplo, essas pessoas querendo ficar menos tempos nos empregos, isso que você citou, não me vejo 30 anos na mesma empresa. Como que a gente pode se adaptar a isso? Como que a gente faz gestão, como que a gente é eficiente? Primeiro que isso, né, se a gente for pegar ali os estudos, isso está um pouco nessa geração mesmo. Então, é como se a gente for pensar, eu queria tanto aquela pessoa que olhava ali a minha propriedade, falava, olha, tá faltando aquela vaca, olha, tem isso aqui. Não, hoje não tem mais esse tipo de pessoa, né? Então, não, hoje tem. Mas aí a gente tem alguns recursos para nos ajudar a ultrapassar essas barreiras, a superar essas barreiras. Então, eu vejo assim, como é que a gente se prepara ali para isso? Primeiro, pensando numa estrutura, pensando em propriedades, em formas de entender essas pessoas e como eu vou responder a elas. Então, essa questão aí dos jovens não ficar tanto tempo nas propriedades, né, não querer essa noção de carreira ali muito longa. Se eu não tiver um processo, então, muito estruturado, se eu não tiver isso formalizado, se as coisas, né, tiverem só na cabeça daquela pessoa que vai ficar aqui 2 anos, que o ciclo dela é curto, como que eu vou fazer? Ela sai 2 anos e aí vou gastar para contratar e vai ser uma loucura. Não, então, é assim. Eu posso aproveitar o talento dessa pessoa em outra área? Posso. Às vezes ela não quer ficar ali naquela função. Mas e se eu falar para ela que ela tem outro departamento? Mas se eu falar para ela que tem outra possibilidade? Então, assim, é possível. Olha, com dados, então, olha, o que a gente tem reparado da nossa rotatividade?
as pessoas vêm, elas ficam aqui tanto tempo e elas saem porque elas não veem perspectiva de crescimento. Elas não querem ser, por exemplo, entrou aqui como sei lá, um vendedor. Não quero ser vendedor, eu quero trabalhar em outras áreas, eu queria ter outra perspectiva de carreira. Então, quando a gente começa a monitorar isso, a gente pode oferecer para essa pessoa, se ela for boa, se ela tiver o que a gente fala do fit cultural, possibilidades de crescimento dentro ali da própria carreira. Mas agora, se eu não tenho um processo estruturado, eu vou perder todo o meu investimento enfim, naquilo que foi. A gente sabe quanto custa, é altíssimo o custo, né, para se contratar outras pessoas, para se desenvolver, para treinar. Mas não, eu imagino que eu tenho ali, eu sei daquele histórico, eu sei que as pessoas saem, mas eu sei que elas têm interesse de ir para outra área. Por que eu sei? Porque eu faço uma entrevista de desligamento. Então, eu sei que 50% dos motivos das pessoas é porque elas querem outra área. Se eu posso, alguma coisa dentro da minha propriedade, oferecer possibilidade de crescimento para esse talento, se não, sabe, Lara, eu acredito também que não... E se a pessoa, né, de fato, a gente acha que tem esses dois lados. A pessoa quer, mas quer se desenvolver, então a propriedade pode oferecer. Mas se a pessoa também não tiver esse comprometimento, talvez ali não é o melhor lugar para ela. Então, a gente até fala, olha, as pessoas, elas não são o maior ativo. As pessoas certas, sim, essas são os maiores ativos que você tem.